Os top 5 piores lugares do mundo para visitar. Vá se tiver coragem, mas não conte comigo. Bolton Street, Inglaterra. Entre Bardentower e a Badia de Bolton em Yorkshire, na Inglaterra, numa região conhecida como a Bay Bolton, existe um trecho do rio Arfe que desce a montanha em meio a uma floresta, parecido como qualquer outro, e aparenta muito tranquilo e sereno, mas é um dos piores rios, se não for o pior das Ilhas Britânicas, uma verdadeira armadilha da natureza. O rio tem cerca de 97 quilômetros de extensão e seu nome se origina da antiga palavra inglesa Weorth, que pode ser traduzido como rio sinuoso. Devido à geografia do lugar, o rio Arfe, de largura aproximada de 12 metros, acaba num gargalo estreito de 1 metro. E nessa transformação drástica, as fortes correntes acabaram corroendo por baixo das pedras, criando um abismo profundo que ninguém sabe ao certo sua profundidade. Acredita-se que a água também esculpiu um labirinto de canais subterrâneos embaixo das rochas que margeiam o rio. Esse trecho é conhecido como Bolton Street ou simplesmente T Street. Quem cair na água está destinado à morte certa. Moradores locais alegam que todas as pessoas que acabaram caindo no rio morreram, nem mesmo foi achado seus corpos. Claro que há trechos realmente rasos, mas devido à forte correnteza, as pessoas são arrastadas para trechos mais profundos e assim, sem chance de sobreviver. Portanto, não há nada de sobrenatural no lugar, apenas um trecho de um rio perigoso, onde a prudência é o melhor remédio. Há placas de avisos pregadas em árvores por toda a área, alertando as pessoas para não tentarem saltar ou atravessar o rio, bem como nadar ou mergulhar. A história relata que uma suposta vítima da rio, o jovem William de Romilly, filho de Lady Alice de Romilly, tentou saltar sobre o stream enquanto estava caçando, mas acabou caindo e nunca mais foi visto, isso em 1154. Sua mãe ficou tão deprimida com a morte do filho que acabou doando as terras em que atravessa o rio, para a construção do mosteiro Bolton Priory. Essa lenda trágica mais tarde foi imortalizada por William Wordsworth em seu poema, A Força da Oração. Aproveite que está gostando do vídeo e curte, deixa seu comentário e se inscreve no canal para continuarmos com mais conteúdos interessantes, isso nos motiva. Não tem lavas e nem lama, muito menos políticos. Então que porra tem nesta ilha? Serpentes venenosas. Isso mesmo, serpentes venenosas, no Brasil, na Ilha da Queimada Grande, litoral paulista. Você pode pensar só isso, tá bom? Então, são nada mais, nada menos do que 5 serpentes por metro quadrado. A espécie que vive por lá é a jararaca ilhoa. Por muito tempo elas se alimentaram somente de aves. Hoje as espécies mais jovens comem também anfíbios e lagartos, o que as fizeram ter uma habilidade incrível em cima das árvores e a desenvolverem um veneno que mata imediatamente para que a ave caia perto de onde foi atingida. Sem praia, repleta de rochedos cobertos por limo e árvores de grande porte, seu desembarque é muito dificultoso, ainda mais com a recepção calorosa das cobrinhas. Essa realidade fez com que o lugar passasse a ser proibido para seres humanos não autorizados. Hoje somente quem desembarca por lá são os pesquisadores interessados no evidente fenômeno da evolução da espécie. Que com certeza não é o meu caso, na verdade até gostaria de conhecer de perto. A ilha tem as dimensões de 1500 x 500 metros quadrados. A placa que existia na Ilha Queimada Grande alertando para as cobras venenosas, desapareceu. Foi arrancada pelo tempo. Mas para os pescadores da região o aviso era desnecessário. Todos sabem que a ilha não é um lugar receptivo e jamais desembarcam lá. São esses homens do mar os responsáveis pelo nome da ilha. Cientes do risco que corriam ao desembarcar em terra firme, eles ateavam fogo na mata costeira para afugentar as serpentes. A técnica deu origem à denominação Queimada Grande, mas foi incapaz de ameaçar o reinado da jararaca ilhoa. Sua vegetação é composta por árvores altas, formando um maciço bosque. Em seus rochedos formam-se grutas. Jamais uma reserva de Mata Atlântica teve protetores tão temidos quanto a Ilha Queimada Grande, povoadas de uma infinidade de animais marinhos, barracudas, peixes frade, peixes voadores, arraias, tartarugas. As águas do entorno da ilha têm ótima visibilidade e uma atração extra. O naufrágio do Tocantins, um cargueiro de 110 metros de comprimento que se encontra quase na vertical. Há também o navio mercante Rio Negro, já os destroços, um pouco afastado do local onde se encontra o Tocantins. Nesta ilha foi gravada a série Ilha das Cobras, Caçadores de Tesouros Perdidos. Aproveite que está gostando do vídeo e curte, deixa seu comentário e se inscreve no canal para continuarmos com mais conteúdos interessantes, isso nos motiva. Pripyat, Ucrânia. O acidente ocorrido em abril de 86 na usina nuclear de Chernobyl dispensa apresentações.
O maior desastre nuclear da história obrigou 200 mil pessoas a evacuarem as regiões mais afetadas pelas nuvens radioativas e até hoje há muitos sofrendo com as consequências do acidente. A radiação liberada pela explosão do reator foi tão grande que diversas fotos retiradas no local registraram inúmeras partículas misteriosas e suspeitas vagueando pelo ar. Hoje, 34 anos após o ocorrido, ainda há pessoas habitando algumas áreas de exclusão, zonas altamente contaminadas pelo acidente, apesar de não ser o recomendado pelas autoridades. Mas permanecer por ali continua sendo uma péssima ideia, e ainda será por muitos anos. Entretanto, logo após o acidente nuclear, muitos se negaram a sair de lá e abandonarem suas famílias, suas casas e suas vidas, correndo enorme risco à saúde. À época da evacuação, a população de Pripyat era de aproximadamente 49.360 pessoas. Pripyat foi fundada em 4 de fevereiro de 1970 com o objetivo de abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Foi oficialmente proclamada como uma cidade em 1979, porém foi abandonada em 1986, após o acidente nuclear de Chernobyl. Atualmente é considerada uma cidade fantasma. Lago News, Camarões. Fiquei rodeada de gente morta, alguns dentro de casa, outros fora e outros atrás das casas. Os animais, vacas, cachorros, por toda parte jaziam no solo, me deixando confusa. Na minha família éramos 56, mas morreram 53. Esse é o relato à BBC de Monica Longong, moradora dos arredores do Lago News, no Camarões, em 1986. Nesse ano houve uma tragédia que matou cerca de 1.800 pessoas que moravam nas aldeias dos arredores do Monte Oku. O Lago News fica localizado no flanco de um vulcão inativo e é muito profundo. Essas características fazem com que suas águas sejam ricas em dióxido de carbono, gás asfixiador para o ser vivo. Quando há uma liberação em grande quantidade desse gás, o ambiente fica extremamente tóxico para pessoas e animais. Foi o que aconteceu em 86. Existem outros lagos com características semelhantes na África, então estude bem seu destino quando quiser dar uma passeada naquele continente. Aproveite que está gostando do vídeo e curte, deixa seu comentário e se inscreve no canal para continuarmos com mais conteúdos interessantes, isso nos motiva. Lago Karachay, Rússia. Entre os anos 30 e 40 foi construída a usina de Chelyabinsk, no sul dos Montes Urais, na Rússia, e o rio Tesha serviu como local de despejo dos resíduos radioativos das atividades que aconteciam por lá. Para variar a ação de homens sem noção, acontece que o Tesha fornecia água para dezenas de cidades próximas e as partículas radioativas acabaram contaminando muitas pessoas. Como as barragens do rio e a evacuação dos moradores não solucionou o problema, o jeito foi arranjar outro lugar para despejar os resíduos, o Lago Karachay. Os caras pensaram que, como o lago não faz ligação com nenhum rio, os resíduos permaneciam por ali. Mas em 1967 houve uma seca no lugar e, com a evaporação da água, as partículas radioativas se espalharam pelo ar numa área de mais de 2.000 km², contaminando 500 mil de pessoas. Entre 1978 e 1986, o lago foi preenchido com mais de 10,000 blocos de concreto oco para evitar o deslocamento de sedimentos.